Boa tarde a todos e a todas. O sino da igreja acabou de bater às 16 horas. O sino da igreja acabou de bater às 16 horas. O eco. A sala é grande. Peço desculpa por este atraso de uma hora. E vamos então iniciar a reunião ordinária da Câmara de 22 de julho de 2024, na sede da Junta da União de Freguesia Torres do Mondego. E as minhas primeiras palavras vão naturalmente para o Sr. Presidente da Junta da União da Freguesia Torres do Mondego, agradecer-lhe a disponibilização desta sala, saudar os munícipes de Torres de Mondego, em particular, saudando todos os municípios do Conselho, mas em particular os das Torres de Mondego, fregueses desta freguesia que são munícipes do Conselho de Coimbra, e repetindo, o Conselho de Coimbra é feito de todas as freguesias, de todos os fregueses, que para nós são munícipes, mas são as mesmas pessoas. Mais uma vez, cumprindo o nosso objetivo e o nosso programa de levar as reuniões da Câmara Municipal a todas as freguesias do Concelho de Coimbra, para que os municípios que assim o entenderem tenham a possibilidade de assistir em direto e presencialmente a uma reunião, e também para, atempadamente, e se o quiserem, se puderem inscrever com os devidos dias de antecedência para participarem no momento do público nessa mesma reunião. Aquilo que nós verificamos desde logo é que as salas são exíguas para estas reuniões e, enfim, é algo que teremos que ter na nossa linha do horizonte. Efetivamente é preciso melhorar as instalações das freguesias para poderem receber eventos como este de maior dimensão e que possam acolher todos os fregueses que queiram assistir, sendo que, se viessem muitos, não caberiam nesta sala, naturalmente. Mas tem também, e é outra das maravilhas da tecnologia atual, é poderem assistir online a estas reuniões, que é também uma novidade deste Executivo, é exatamente, em nome da democracia e da transparência, transmitir online todas as reuniões da Câmara, sem exceção, para que todos nos possam acompanhar e escrutinar, querendo. Depois desta primeira saudação, dizer que, além de hoje trazermos um projeto novo também a esta freguesia, que vem para a decisão da Câmara e que referirei mais à frente, apraz-me registar que, relativamente às obras previstas para 2018 a 2021, todos os projetos estão concluídos. A Casa Mortuária e Espaço Multiusos do Dianteiro e a conservação do edifício sede e remodelação do adro da Junta de Freguesia, os projetos estão concluídos, como disse, estando a aguardar alguma informação por parte da Junta de Freguesia, que concorreu, e muito bem, a um programa de financiamento que foi aberto pelo despacho número 7187 de 2003, de 11 de abril. Relativamente ao ano 2022, as obras estão concluídas. Quanto aos anos 2023 e 2024, os projetos estão quase concluídos. Estando a aguardar alguma informação da Junta, segundo me informou a Divisão de Apoio às Freguesias, continuando o diálogo construtivo e aberto entre esta Divisão da Câmara e a Junta de Freguesia, que decorre com toda a normalidade. Sobre os acessos à Praia Fluvial Palheiros Zorro, pela margem direita estão a decorrer os trabalhos sob responsabilidade da APA, e sabemos da necessidade do alargamento do cemitério do Dianteiro, pelo que a Câmara e Junta estão a trabalhar neste processo. Eu gostaria, neste momento, de perguntar ao Sr. Presidente da Junta se quer dirigir alguma palavra ao Executivo, aos seus fregueses. Esteja à vontade, se quiser fazê-lo, basta aproximar-se de um microfone. Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia das Torres do Mondego. A sua luta é a nossa luta, por isso estamos todos do mesmo lado
do combate pelo desenvolvimento do Concelho de Coimbra. O Concelho de Coimbra só se desenvolve com o desenvolvimento de todas as suas freguesias, e para isso nós que temos a consciência da importância do trabalho das juntas de freguesia e que estamos a proporcionar o maior financiamento de sempre às juntas de freguesia, que sabemos que ainda é insuficiente, aliás é muito insuficiente, como é muito insuficiente o orçamento da Câmara Municipal. E até é interessante, até lhe pedia duas coisas. Uma, que organizasse uma visita do Executivo à freguesia, para nós, em loco, termos a ocasião de visitar todos esses espaços, de conversar com as pessoas, de conhecer melhor a realidade. Conhecemos porque nós andamos pelo Concelho, mas peço-lhe que organize essa visita, que pode ser de um dia inteiro, aqui à freguesia Torres do Mondego. Temos muito gosto em fazer essa visita, naturalmente, e até de organizar a horas a que as pessoas possam assistir um debate com as pessoas, aberto aos fregueses, para que nós possamos conversar sobre o Concelho de Coimbra, sobre a freguesia das Torres do Mondego, sobre as dificuldades, sobre a insuficiência do orçamento camarário, sobre os nossos sonhos, os nossos objetivos. Nós estamos sempre disponíveis para conversar e ouvir as pessoas, e naturalmente quando nós resolvemos múltiplas questões é porque de todo não temos meios para isso, mas há explicações para a inexistência de meios suficientes. E uma delas, ou como já aqui referi várias vezes, tem a ver com o facto de Coimbra ter prescindido durante demasiados anos do seu desenvolvimento económico e, portanto, por essa via a receita ser claramente insuficiente, e, por outro lado, ter reduzido o IMI para o mínimo, cortando a principal fonte de receita das câmaras municipais. E como sem ovos não se fazem omeletes, nenhum de nós consegue fazer a omelete com a dimensão que gostaria de fazer. Mas todos temos a responsabilidade de trabalhar para que o futuro seja melhor que o presente e que, conscientes de todos esses problemas, seja possível ir resolvendo um a um, melhorando o orçamento camarário. Nós estamos a fazê-lo por via do desenvolvimento económico. Aliás, hoje vou também falar nisso, que é uma evidência e que de forma saudável, mas lenta, irá aumentar o orçamento da Câmara Municipal. O Sr. Presidente da Junta recordou aqui a taxa turística. Sabemos bem da luta que foi para este Executivo conseguir implementar a taxa turística. E se calhar no futuro teremos que revisitar a taxa turística, que tem potencial para proporcionar uma maior receita, e só recordar que enquanto na Figueira foi aprovada uma taxa turística de 2 euros durante 7 noites, aqui em Coimbra, para se aprovar uma taxa turística de 1 euro durante apenas 3 noites, foi uma guerra, porque havia forças políticas que não queriam que isso acontecesse. Portanto, quando a receita é insuficiente, não chega depois para as necessidades. Por isso, todos temos de continuar a trabalhar para aumentar a receita da Câmara, para que haja mais disponibilidade de orçamento para as freguesias. Nós não nos esquecemos da nossa promessa eleitoral e estamos a trabalhar para que esse objetivo venha a ser atingido através, como dissemos, e está escrito, através da delegação de competências nas juntas de freguesia. E é por isso, por exemplo, recordo que foi elaborado um projeto extra-contrato administrativo no ano 2024 para a requalificação de espaços junto ao cemitério do Dianteiro. Portanto, continuamos a trabalhar para que isso seja possível e queremos, de facto, reforçar, nomeadamente, o orçamento para obras, que é claramente insuficiente.
Cada 10 mil euros de aumento para uma freguesia são 180 mil euros de aumento de financiamento para a Câmara, mas esse é o nosso objetivo, porque as obras que forem feitas pelas freguesias são obras feitas no Concelho de Coimbra, são obras feitas para as mesmas pessoas, porque os nossos municípios são os nossos fregueses. Portanto, continuamos todos a trabalhar para o mesmo, com um grande sentido de cumprimento do dever e de empenho, porque até todos estes problemas estarem resolvidos, e não é por acaso que eles existem e subsistem ainda hoje. Espero que nas Carvalhosas está em curso o projeto para as obras de saneamento nas Carvalhosas. Já foi lançado um concurso, penso que ficou deserto, agora foi lançado outro concurso. Portanto, estamos a trabalhar para isso e é a Câmara que está a financiar essas obras. Mas é impossível fazer tudo no mesmo momento, como toda a gente compreende. Se nós tivéssemos um IMI igual ao da Figueira, de 0,40, temos um IMI de 0,30, a Câmara Municipal teria mais de 9 milhões de euros por ano para gastar com os municípios, com as freguesias, com o desenvolvimento do Concelho. A prioridade foi outra e, por conseguinte, temos o orçamento que temos. Mas estamos a trabalhar para aumentar esse orçamento por via de desenvolvimento económico. Mas estamos sempre disponíveis para esses debates, por isso ficam estes dois pedidos para organizar esses momentos para nós visitarmos a freguesia das Torres do Mondego. Mudando de tema. As questões da evolução demográfica em Coimbra são suficientemente importantes para voltarmos ao tema, considerando a forma muito qualificativa como a senhora vereadora Regina Bento resolveu comentar a minha intervenção do dia 4 de julho. A senhora vereadora gosta de fazer muitas perguntas, um direito democrático inegável, mas como vereadora desta Câmara nos últimos quase 7 anos, 4 dos quais como vereadora no chamado Poder, no último Executivo Socialista, certamente também deve dar algumas respostas, um dever democrático indiscutível. Assim, como a senhora vereadora entendeu reduzir a evolução demográfica em Coimbra nos últimos 2 anos a uma mera questão de imigração nacional e fluxo migratório positivo, pergunto-lhe, esperando que não fuja às questões. Os dados de referência que vou usar são os da Pordata INE, havendo uma ligeira discrepância entre dados da Pordata INE, porque não se referem exatamente à mesma coisa, ao mesmo momento, mas as tendências são as mesmas. Como explica que, de 2013 a 2021, 8 anos de governação socialista, Coimbra tenha perdido 1.093 residentes, enquanto, no mesmo período, Braga cresceu 11.411 residentes. Como explica a senhora vereadora esta diferença brutal? Será que nesse tempo os imigrantes desconheciam Coimbra? Como explica que em 2022 e 2023 Coimbra tenha aumentado 2.091 residentes, enquanto no mesmo período Guimarães, curiosamente também uma cidade socialista, perdeu 265 residentes. Mas outras cidades também perderam neste mesmo período, como Barcelos, que perdeu 102 residentes, a Covilhã, que perdeu 320, Setúbal, que perdeu 301 e Évora, que perdeu 21 habitantes. Pelos vistos, Coimbra é mesmo diferente de outras cidades, senhora vereadora, mas agora positivamente. Concorda que estes parecem exemplos suficientes para se concluir que não basta o aumento de imigrantes em Portugal, que bem necessários são, para explicar as diferenças na evolução demográfica entre as diferentes localidades do país? Concorda que é necessário haver dinâmica económica e social e criação de emprego para que haja fixação de imigrantes? Senhora vereadora Regina Bento, por que é que disse na reunião da Câmara que não tinha tido acesso aos dados do INE de 2023
relativamente à população residente em Coimbra, quando este dado está acessível a todos online? Porque fez esta estranha e, obviamente, falsa afirmação. A senhora vereadora também afirmou que entre 2020 e 2022, alegadamente segundo os dados do INE, a população de Coimbra aumentou 5%. Senhora vereadora, isto foi uma mentira deliberada ou um erro matemático básico? Segundo o INE, no que concerne a população anual média residente, ver quadro do INE, de 2020 para 2022, a população de Coimbra aumentou 122 residentes, ou seja, 0,09%. De 2020 para 2021, reduziu 496 e de 2021 para 2022 aumentou 625 residentes. Enfim, se usarmos não a população média anual, mas a estimativa da população anual residente, ver quadro, o aumento seria de 0,9%. Bastava um mínimo de espírito crítico para se perceber que, para aumentar 5%, a população deveria ter crescido 7.000 residentes, o que manifestamente não aconteceu. Como foi possível um erro destes, senhora vereadora? E como foi possível que um jornal diário tivesse reproduzido sem espírito crítico este brutal erro estatístico que agora espero que corrija? Perante estes óbvios erros, uma pergunta se impõe. Estes erros são seus, senhora vereadora Regina Bento, ou alguém a obriga a ler os textos que esse alguém escreve? Certamente irá responder, mas fica já a sugestão para que mude de redator dos seus textos e arranje alguém mais qualificado. Coimbra está a atrair e fixar mais empresas e, por essa via, a criar empregos. São fundamentalmente empresas da área tecnológica, que criam empregos qualificados, que atraem essencialmente os jovens talentos formados na Universidade de Coimbra e no Instituto Politécnico de Coimbra. Aliás, um dos escalões etários que mais cresceu em Coimbra foi o dos 30 aos 34 anos, que aumentou em 804 residentes entre 2021 e 2023. Aliás, recebemos recentemente a nova presidente da Airbus Portugal, que nos confirmou que só em Coimbra já contrataram 90 talentos. Em Coimbra, exclusivamente. É com esta estratégia que Braga cresce, e é por esta razão que agora Coimbra também cresce, libertando-se do marasmo anterior. Mas continuemos na sua intervenção. A senhora vereadora disse que o índice de envelhecimento de Coimbra era 3 vezes acima do valor nacional. A senhora sabe o que é que quer dizer com isto? É que esta afirmação não faz sentido nenhum. Quer explicar-nos, por favor? Em 2023, o índice de envelhecimento nacional era de 186,2 e em Coimbra era de 219,0. Onde é que está o tal 3 vezes acima do valor nacional? Tem o dever de explicar, senhora vereadora. Recordo que o índice de envelhecimento é o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 anos. Mas já que a senhora vereadora me perguntou se eu era responsável por estes valores, é interessante verificarmos a sua responsabilidade e a do PS, analisando os quadros da Pordata. Nos anos socialistas, a taxa de variação do índice de envelhecimento, ou seja, a taxa de progressão em percentagem, variou entre 2,7 e 3,5, sendo de 2,8 nos anos de 2020 e 2021. Pois bem, entramos nós na Câmara e em 2022 o índice baixou para 2,2 e em 2023 para 1,5. Esta evidente melhoria
porque traduz uma redução da velocidade de envelhecimento, não aconteceu por milagre. Aconteceu porque houve um aumento substancial da dinâmica social e económica de Coimbra, que este indicador também confirma. Se analisarmos a variação absoluta do índice de longevidade, também concluímos que os anos do PS foram anos de chumbo, sempre acima dos 5 pontos, enquanto em 2023 baixou, o que é extraordinário, para 3,2 pontos. Confirma-se que, com a coligação Juntos Somos Coimbra, Coimbra tem a estratégia correta e está no caminho certo. Contudo, para quem ainda tenha dúvidas, há outros dados, dos quais vou referir um que é paradigmático. Nos 8 anos de mandato do Dr. Manuel Machado, Partido Socialista, de 2013 a 2021, foram vendidos 4 lotes do IPARC, os lotes 8, 14, 16 e 18. E houve um encerramento, o lote 13, da I9 Nano, em dezembro de 2019. No nosso mandato da coligação Juntos Somos Coimbra, ainda com menos de 3 anos de mandato, já foram vendidos 8 lotes do IPARC. Os lotes 10, 1, 31A, 30, 22, 21, 12 e 9. E está prevista a reabertura do lote 13 no próximo mês de setembro. Em menos de metade do tempo, já fizemos o dobro. Por tudo isto, não receamos qualquer comparação, nem qualquer indicador, porque as diferenças na dinâmica económica e social que justificam o crescimento demográfico, para benefício de Coimbra e dos coimbricenses, são abissais. Senhora Vereadora Regina Bento, ficamos à espera das suas respostas, nomeadamente quem escreve os textos que aqui lê. Se são da sua autoria, é pior ainda. Sobre os temas que vêm hoje à reunião, não posso deixar de destacar a questão do estádio municipal, neste momento apenas para enfatizar que as mudanças de protocolo são obrigatórias devido à alteração da legislação em vigor. Efetivamente, a publicação da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, na sua redação atual, que alguns queriam ignorar, veio impedir expressamente as autarquias locais, e muito bem, de atribuir apoios ou comparticipações financeiras sob qualquer forma a clubes desportivos de caráter profissional. Por conseguinte, esta questão não é política, é jurídica. O Executivo vai deliberar hoje uma proposta de atribuição de apoios financeiros no valor global de 380 mil euros a 93 associações culturais do Conselho, que apresentaram as suas candidaturas ao apoio financeiro municipal ao associativismo cultural geral para a atividade permanente em 2024 e vai apoiar a atividade permanente da Orquestra Clássica do Centro com um protocolo trienal no valor total de 555 mil euros. São apoios importantíssimos à cultura. O projeto municipal de divulgação e descentralização dos serviços online da autarquia, a Câmara perto de si, vai entrar numa nova fase, que consiste em possibilitar o acesso direto da população à informação e à utilização dos serviços municipais online das 2 freguesias onde o projeto se iniciou. A freguesia de Torres do Mondego, onde hoje nos encontramos, e a união das freguesias Sozelas e Botão. Para tal, vão ser criados postos de atendimento nessas freguesias piloto por um período de 6 meses, para que os cidadãos se possam registar na plataforma e usufruam do apoio e acompanhamento necessário. Hoje vamos analisar também uma importantíssima proposta de abertura de um concurso público para a empreitada de conservação da rede viária do Concelho para o quadriênio 2024 a 2027, no valor máximo de 3 milhões de euros, dividido em 4 lotes, com o preço base de 785 mil euros e com o prazo máximo de 840 dias. A avaliação das necessidades foi promovida pela Divisão de Infraestruturas e Espaço Público, no qual respeita à conservação corrente da sua rede viária, com maior incidência na requalificação dos pavimentos rodoviários bituminosos, mas também a conservação e a requalificação de diversos outros elementos, designadamente pavimentos em calçada,
passeios, bermas, valetas, drenagens, taludes, muros de suporte, guardas de segurança e sinalização horizontal. No campo da reindustrialização de Coimbra, vamos analisar hoje a proposta da segunda alteração ao plano de pormenor do Parque Tecnológico de Coimbra e a abertura do período de discussão pública pelo período de 20 dias úteis. Esta alteração pretende ampliar a área destinada a atividades económicas no IPARC, potenciando o crescimento e o desenvolvimento económico do concelho. Decorridos 12 anos, a oportunidade para a segunda alteração ao plano de pormenor do Parque Tecnológico de Coimbra decorre não só pela necessária e inevitável atualização, mas também pelos diversos pedidos de alteração que o Conselho de Administração da IPARC tem vindo a apresentar, no sentido de acolher novas atividades empresariais a que o plano não dá resposta. Esta proposta de alteração vai permitir, assim, ampliar a área destinada a atividades económicas, potenciando o crescimento e o desenvolvimento económico do concelho, indo ao encontro das necessidades do mercado e fortalecendo cada vez mais a principal área empresarial de Coimbra e uma das mais importantes na região, o IPARC, Parque Tecnológico de Coimbra, tal como justifica a informação municipal. Duas notas finais para a relevância de duas medidas que hoje irão ser votadas. A Câmara de Coimbra e o Ministério da Justiça, através da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, vão celebrar um protocolo de colaboração que visa a integração laboral de reclusos do estabelecimento prisional de Coimbra em regime aberto no interior e ou regime aberto no exterior, em diversas unidades orgânicas da autarquia. A Câmara pretende contribuir, assim, para a ressocialização e a promoção da reinserção social, familiar e profissional destes reclusos, com vista à sua autonomização progressiva. Finalmente, propomos a celebração entre o município e a Associação Pedalar Sem Idade, que tem como objetivo implementar o projeto com o mesmo nome, que visa combater o isolamento social e a solidão das pessoas idosas com mobilidade reduzida, um protocolo que visa a realização de passeios gratuitos numa bicicleta adaptada, Trixó, conduzida por um piloto voluntário treinado. O protocolo envolve um montante de 15 mil euros, divididos em partes iguais por 2024 e 2025. Para terminar, quero regozijar-me porque Coimbra ficou culturalmente mais rica, homenageando em simultâneo um dos seus filhos mais ilustres, com a assinatura do protocolo para a instalação da Biblioteca Carlos Fiolhais na antiga estação elevatória do Parque Manuel Braga. Obrigado ao professor Carlos Fiolhais e obrigado à empresa municipal Águas de Coimbra.